Oi, gente, vamos continuar a nossa conversa sobre a entrevista de Manuela Dávila no Roda Viva. Eu vou também esclarecer algumas coisas, reconhecer alguns limites da minha fala no vídeo anterior. E é isso aí, nós vamos tentar aí cobrir alguns dos aspectos que ficaram por serem discutidos em mais profundidade. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e o canal discute principalmente política, mas também ciência, filosofia, tem uma sessão de entrevistas com grandes especialistas, já entrevistei gente da NASA, o presidente da Brasco, um grande historiador baiano, enfim. E também tem uma sessão de filosofia popular em que eu discuto filmes e séries e outros produtos culturais e o que, é que eles trazem pra gente do ponto de vista filosófico ou político. Bem, primeiro reconhecer um limite e um erro que eu cometi ao falar que castração química existe apenas em países teocráticos. Na verdade, uma coisa que se chama castração química, mas que eu não chamaria de castração química, existe em países do primeiro mundo. Mas, na verdade, é nada mais do que um tratamento para pedófilos, estupradores e tal, como uma alternativa para viabilizar que eles saiam dentro de um determinado período menor e não necessariamente, e se eles se negarem a esse tratamento, eles vão ter que cumprir a totalidade da pena, em alguns casos, dependendo do grau de reincidência, penas acumulativas e tal. E existe muita variação em vários países como isso é feito. Mas aí eu fiquei pensando, poxa, será que eu fui o único que pensei que castração química significava literalmente castração? E aí eu fui em fóruns, em ver comentários e tal, e muita gente, inclusive entre os apoiadores de Bolsonaro, pensavam que era uma punição, que a castração química seria uma punição para estupradores. E não é isso, nem é isso que Bolsonaro está propondo. Bolsonaro está propondo um mecanismo que é um tratamento opcional e voluntário. E dentro dessa medida é algo para ser discutido. Eu gostaria de ter a opinião de especialistas de saúde pública. Não acho que seja uma questão fechada. A castração que eu me referia, que não é a que Bolsonaro defende, e que eu não sabia, e admito minha ignorância sobre isso, é uma castração do tipo da que tem em países como a Arábia Saudita, Irã, e desses daí, que é a castração mesmo. Né? Eu acho até que o nome castração química é um nome equivocado, porque ele causa essa confusão. Muitas pessoas, e eu não fui o único, nem de longe, basta vocês olharem, até nos comentários no meu vídeo tem algumas pessoas que mostram esse erro, são poucas, mas tem aqui, acho que eu estou atraindo um público não só de esquerda, mas de direita mais politizado, o que é ótimo, que as pessoas podem me corrigir, podem me ajudar, e eu agradeço, inclusive as pessoas de direita que me informaram isso. Mas tem muitas outras pessoas não tão bem informadas, basta vocês procurarem em outros lugares, em Facebook e tal, que pensam que é uma forma de punição, que pensam que é uma coisa compulsória e tal. Então essa confusão ela é produzida pelo termo castração química, e esse é um problema de comunicação e que eu acho que seria importante, talvez, a modificação do termo, chamar algo como tratamento de inibição do desejo sexual, porque na verdade não castra, inibe o desejo sexual por um período. Esses tratamentos, eles não impedem que a pessoa tenha desejo sexual, ele só reduz, mas não elimina, e além disso, eles não impedem a relação sexual, ou seja, depois de um tempo o efeito da medicação passa e a pessoa volta a ser capaz de, enfim, ter atividade sexual. Então tem esse problema aí central na comunicação sobre isso. Né? Então eu admito minha ignorância sobre esse tema, li bastante de ontem para hoje, vi como é feito em diversos países. Nos Estados Unidos não são todos os estados que implementam isso. Existem pessoas que são críticas a essas práticas e dizem que elas não resolvem, outros que defendem que há uma redução dos casos. Eu acho, por exemplo, que em casos de pedófilos, estupradores em série, é possível que tenha alguma coisa aí que viabilize uma redução da reincidência. Então, eu me lembro até de um caso de um estuprador que pediu para ficar preso porque se fosse solto ele iria cometer e ele não quer cometer. Claramente essa pessoa tem uma compulsão incontrolável
e que cabe tratamento, porque não é uma coisa... Se ele está pedindo para ficar preso, é porque ele sabe que o que ele faz é ruim. Então, sem dúvida nenhuma, é uma questão de saúde pública que deve ser examinada. Eu ainda estou me recuperando aí da gripe, viu, gente? A outra questão é quando eu chamei um apoiador de Bolsonaro de bolsominion. Olha, eu tenho um vídeo no canal defendendo que os apoiadores de Bolsonaro devem ser respeitados, a gente deve argumentar e tal. E não eu tenho evitado caracterizar as pessoas dessa forma, mas ele foi tão grosseiro, ele interrompeu, ele foi... Enfim, algumas declarações meio nojentas mesmo, eu achei. E que a crítica e meio que a caracterização negativa que eu fiz, nesse caso cabe, não por ele ser apoiador de Bolsonaro, porque existem pessoas que são apoiadoras de Bolsonaro, que, enfim, estão na minha família, pessoas que eu tenho um diálogo tranquilo, pessoas que eu respeito, e que eu procuro entender por que se tornaram apoiadores de Bolsonaro. E tem um vídeo meu até refletindo sobre isso. Então eu não falo isso de todos os apoiadores. Agora, apoiadores que são tão grosseiros quanto ele foi e tão tosco nos argumentos, eu também esqueci o nome dele, então era uma forma de identificá-lo, né? Eu poderia ter dito aquele apoiador de Bolsonaro, ficava meio longo, né? Então foi um recurso mais de comunicação. Agora, eu tô achando estranho esse pessoal de apoiador de Bolsonaro ficar tão assim ofendido com isso, porque eles criticam tanto o vitimismo, né? E aí você chama bolsominion e parece que eu xinguei a família do cara toda, né? Eu achei que não era uma coisa nem tão agressiva assim. E eu acho curioso isso, né? Que as mesmas pessoas que ficam falando, esse povo que reclama de homofobia, vitimismo e tudo, aí você caracteriza uma pessoa do lado deles como bolsominion, que é apenas uma caracterização pejorativa leve, e aí, não, que absurdo! Nossa, você foi muito ofensivo, você não foi imparcial. Eu tenho um vídeo no canal sobre imparcialidade e não sou imparcial mesmo. E quem se diz imparcial em geral é desonesto. Eu deixo claras as minhas posições, o meu ponto de vista, o que é que eu penso. Então é isso aí. O outro tema... Desculpa, gente, a garganta tá incomodando aqui. Eu já tô melhor, né? Mas, inclusive, não gravei vídeo nos últimos dias aí por causa dessa gripezinha chata. Eu e minha esposa, ambos tivemos. Enfim, a outra questão foi a comparação e dizer que alguns liberais estão se aproximando do fascismo. Bem, é óbvio que aderir a pautas ultraconservadoras não necessariamente coloca liberais, ou não necessariamente coloca qualquer pessoa como fascista. Não. Mas relativizar a ditadura militar, achar que comunista tem que morrer, defender militarização da sociedade, intervenção militar e tudo mais, defender a militarização, quer dizer, a presença do exército nas ruas e tal. Essas posições, militarização, ultranacionalismo, defesa de regimes autoritários, essas são características do fascismo, sim. Essas sim. Ser contra aborto, ser contra a legalização de drogas, isso não. Isso são pautas históricas dos neoconservadores. Então é preciso deixar isso claro. Quando eu estava falando de pautas ultraconservadoras e questionando até que ponto isso fazia dos liberais liberais, é que eu estava questionando que talvez o mais adequado para chamar essas pessoas é de neoconservadores, não de fascistas. Os fascistas são aqueles que fazem aquelas coisas ali que eu tinha dito no início. Quem se aproxima do protofascismo, para ser mais preciso, são aqueles que têm o ultranacionalismo, o ultra-antimarxismo, que chega ao ponto de defender que eles morram, né, que o erro da ditadura teria sido não matar comunistas o suficiente. Essa é uma posição fascista. Essa é uma posição historicamente fascista. Inclusive análoga ao nazifascismo e a Mussolini, que defendia exatamente isso. E a Franco, enfim, o fascismo histórico aí. E tem presença aqui no Brasil. Então,
é bom diferenciar o que são as posições fascistas, que envolvem militarismo, ultranacionalismo, antimarxismo, isso é fascismo. São algumas das características históricas do fascismo, achar que a sociedade está numa grande decadência e que é necessária uma liderança autoritária e que são avessos à democracia. Então essas são características fascistas, né? Essas são características fascistas. Já as pautas ultraconservadoras, não, as pautas ultraconservadoras são pautas do que eu chamaria de neoconservadores, mas eu não chamaria eles de liberais. E aí por isso que eu brinquei dizendo que era o liberalismo à brasileira, né? Brincando que dizendo que quem aqui se chama de liberal, na verdade em outros lugares do mundo seria chamado de conservador, ultraconservador, neoconservador, enfim, né? Se vai para um país como a Inglaterra, por exemplo, são os conservadores que têm as posições, né? Então eles se assumiriam como conservadores, não como liberais. Então tem essa característica. Então, e que foi parte do que Manuela criticou, né? E eu questionaria aí apenas esse detalhe. Eu apenas faria essa diferenciação aí, que eu não sei se Manuela deixou isso tão claro quanto eu estou tentando fazer aqui. Eu acho que era isso aí. Esses eram os pontos que ficaram por ser discutidos. Eu vou colocar links na descrição sobre castração química. Gostaria até de saber se esse é o nome mesmo que é utilizado em todos os países desenvolvidos, porque tem as questões de tradução aí, e eu suspeito que tem um outro nome, ou se não tiver um outro nome, eu afirmo para vocês que é um nome inadequado, porque ele causa confusão de comunicação, como vocês devem ter observado. E é isso aí, gente. Agradeço muito a visualização, vejo que o vídeo já ultrapassou 30 mil visualizações, eu ganhei de ontem para hoje mais de 800 inscritos, né? Para quem não sabe, o canal é muito recente, o canal só vai completar agora 3 meses em que eu estou colocando vídeos, quer dizer, o canal eu registrei no ano passado, mas ele tem muito pouco tempo, né? E o crescimento do canal tem sido muito significativo e eu agradeço a todos vocês e torço para que o debate democrático continue acontecendo nos comentários. Eu estou pensando em ver como é que eu vou fazer em relação aos comentários e vocês podem me dar a opinião de vocês, porque tem coisas ofensivas aparecendo e talvez eu tenha aquela prática de talvez limitar algumas palavras, porque em alguns tópicos eu não estou tendo mais condições de acompanhar tudo o que está acontecendo, né? O número de comentários é muito grande e eu tenho uma série de outros afazeres, estou com um artigo científico aqui para mandar para a revista, tem o Congresso da Abrasco, que eu vou apresentar 2 trabalhos em 2 meses, na verdade em 2 meses não, menos de um mês, eu vou apresentar 2 trabalhos no Congresso que vai acontecer no Rio de Janeiro. Enfim, eu estou com um livro para lançar, 2 livros para lançar esse ano, e enfim, e aí muita ocupação e tal, e estou fazendo a cobertura das eleições e canal no YouTube e tal. Então, acompanhar todos os comentários, eu não sei até que ponto eu vou conseguir. Então, eu vou ter que ter uma estratégia aí para lidar com o grau de agressividade que está tendo em alguns momentos nos comentários, que é devido à polarização política aí que nós estamos vivendo, não é? Então, era isso aí. Se tiver alguma coisa que faltou eu discutir e tal, eu posso fazer um novo vídeo, se vocês acharem que é necessário. E agradeço a presença de vocês, torço para que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem, que é muito importante para mim. E a gente se vê aí no próximo vídeo.